Governador Jorginho Melo anda incomodado com os rumos da política nacional. O que pode respingar aqui para Santa Catarina, hein, professor? Pois é, Flávio, vamos começar ali pelo início, né? O deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, como todo mundo sabe, está lá nos Estados Unidos, pressionando o governo americano para buscar sanções contra o judiciário brasileiro e até mesmo em larga medida também contra o Brasil na questão econômica, especialmente, né? E o Eduardo tem dito, Flávio, que ele é o candidato a presidente da República do Bolsonaro, que o Bolsonaro só deve confiar em quem tem um sobrenome Bolsonaro. E ele tem ameaçado muito a cúpula do PL. Ele chegou a mandar um recado para o Valdemar da Costa Neto dizendo o seguinte: olha, se eu não for candidato e se ninguém assumir aqui a questão da anistia ampla, geral e restrita, eu vou sair do PL e vou levar 30 deputados comigo. E de acordo com o que consta, esse partido, gente, seria o PRTB. Que partido é esse? Só para sintonizar você, ouvinte da Rádio Cidade, o PRTB foi o partido de Pablo Marçal na eleição para São Paulo, para a prefeitura no ano passado. Então, é um partido alinhado à direita e com o Eduardo seria um partido, obviamente, mais à direita do que o habitual, ou seja, um pouco mais radical. E o Eduardo se manteria como candidato, um candidato virtual, porque afinal de contas ele não está no Brasil. Sim. E ele está sendo indiciado e há risco inclusive de ser preso assim que pisar no território nacional. Isso preocupou bastante o Jorginho. Por quê? Porque o próprio presidente Bolsonaro não quer que o Eduardo seja candidato. Ele gostaria que o Tarcísio fosse candidato. Mas o Tarcísio tem mostrado sinais que não vai topar. E não vai topar especialmente por conta da oposição do Eduardo e do Carlos Bolsonaro. Tarcísio preferiria, de acordo com as pessoas mais próximas, ser candidato à reeleição em São Paulo. E aí o que Bolsonaro faria, né? Já que ele não poderia ou não gostaria de dar apoio para o filho, porque ele considera que o filho, enfim, nesse momento existem diferenças nessa questão entre como lidar com a situação, mas ele acena com a possibilidade de apoiar o Ratinho Júnior, né? Que o Ratinho Júnior seria também esse representante da direita, alguém que foi fiel ao bolsonarismo ao longo desses últimos anos, só que pertencente a um partido que é o PSD, que é o partido do Gilberto Kassab. E como todo mundo sabe, aqui em Santa Catarina o PSD tem um pré-candidato que é o João Rodrigues, né? E aí olha que situação você criaria, porque você teria o governador Jorginho Melo como candidato à reeleição e provavelmente sendo candidato o Ratinho Júnior, o João Rodrigues sendo apoiador do Ratinho Júnior e talvez por tabela tendo apoio do Bolsonaro. Colocaria realmente o Jorginho numa situação bastante difícil. Jorginho diz que torce para que isso não aconteça. Jorginho, muito embora demonstre preocupação, ele gostaria que a direita conseguisse se unir toda em torno de um candidato que ela não rachasse. Porque se o grupo Bolsonaro racha, especialmente se o filho vai para um lado e o Bolsonaro vai para outro, vai ser difícil para Santa Catarina, especialmente para o Jorginho, encontrar um palanque em que ele possa herdar os votos do bolsonarismo de fato, efetivamente. E uma outra questão bastante interessante também é que já existe, de acordo com os analistas, Flávio, uma deputada que estaria fechada com o Eduardo, caso o Eduardo cede partido, né? Ao que se consta na letra fria dos bastidores é que esse nome seria de Júlia Zanata, né? Que anda também um pouco insatisfeita com a cúpula do PL, anda um pouco insatisfeita com o próprio governador Jorginho Melo, porque imagina que ela seria candidata natural ao Senado e ela foi declinada dessa posição. Então uma possibilidade também que está dentro do radar da Júlia, caso o Eduardo mude de partido, é ir para o partido Eduardo e ser a representante do partido aqui em Santa Catarina e talvez com uma candidatura para o Senado Federal. Que é isso, hein, professor? Muita coisa pode acontecer. Fervendo, cara. Fervendo aí. Tá borbulhando mesmo, hein? Tipo água na chaleira, 60 graus para mais. Alguém tem que entrar na história, porque tá difícil, né? Como a gente sabe, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tá preso e talvez ele fosse a pessoa para conseguir conduzir essa liga, né? Porque efetivamente está todo mundo meio que por conta própria, já que a principal peça da direita está fora do jogo, tá cada um fazendo as suas articulações. O Caiado está fazendo as dele, o Ratinho Júnior está fazendo as dele, o Tarcísio está fazendo as dele, olhando agora um pouco mais para São Paulo, e o Eduardo lá de fora também está fazendo as dele. Então alguém precisaria criar a liga para que esse grupo se mantivesse unido, né? É isso que está faltando nesse momento.